Oi, gente, seguindo a nossa aula, hoje então, tecidos conjuntivos especiais. Nesta aula vamos ver tecido conjuntivo adiposo, cartilaginoso, ósseo e sanguíneo, certo? Então vamos lá, a começar pelo tecido adiposo. Tecido adiposo, ele está localizado junto à nossa pele, na camada chamada hipoderme. Então, tem autores que se referem que a hipoderme é a terceira camada da pele composta por tecido adiposo. Esse tecido adiposo, por sua vez, é composto por células, então, chamadas de adipócitos. E eles têm uma grande gotícula de lipídio, gordura. Então, o nosso tecido adiposo é a nossa reserva energética de gordura, certo? Quando o corpo precisa fazer energia, ele pode recorrer a essa reserva aqui, a esses lipídios e produzir energia para o corpo, essa energia chamada ATP, tá? Bom, lipídio é considerado um isolante térmico, então esse tecido tem essa função também de ser um isolante térmico. Por exemplo, um urso, quando ele vai hibernar, então ele tem uma espessa camada de tecido adiposo para comportar os seus processos metabólicos no momento da hibernação. Animais do Polo Sul e do Polo Norte também têm uma espessa camada desse tecido aqui para protegê-los contra o frio e assim por diante. E também, gente, função de proteção. Tá? Então, alguns órgãos do nosso corpo são envoltos por uma camadinha de gordura, com a função, então, de amortecimento, tá? Amortecimento de impactos, choques mecânicos, por exemplo. Bom, tecido cartilaginoso. Tecido cartilaginoso, gente, ele é composto por células chamadas condroblastos e condrócitos, tá? Condro é cartilagem. Então, olha só os conceitos novos agora: condroblastos e condrócitos. Sempre quando tiver essa palavra aqui, blastos, são células jovens, e condrócitos, citos, células mais maduras. Então, gente, atentem aqui à imagem. Aqui, então, é um desenho de uma cartilagem, de um tecido cartilaginoso. Na periferia, nós vamos ter células jovens, os tais condroblastos, tá? À medida que eles vão se desenvolvendo, à medida que eles vão secretando essa matriz cartilaginosa, eles vão se tornando condrócitos, ou seja, células adultas, tá? Eles vão secretando essa matriz ao redor deles mesmos e formando esses grupos aqui, tá? Esses grupos de células de condrócitos se chamam grupos isógenos, certo? Então, aqui eu tenho uma camada, como se fosse de células jovens, chamadas condroblastos, e outra camada aqui formada por células mais maduras, chamadas condrócitos, certo? Essas cartilagens, então, elas têm função de sustentação, amortecimento, enfim, tá? Várias funções aí com relação a várias partes do nosso corpo. Essas cartilagens, elas são divididas em 3 tipos, conforme mais ou menos quantidade de fibras. Então, eu tenho cartilagem hialina, compondo, por exemplo, a cartilagem do nosso nariz, da nossa laringe, da nossa traqueia e brônquio, sistema respiratório, tá? Cartilagem elástica, como o próprio nome diz, com mais fibras elásticas, compondo a nossa orelha, pavilhão auditivo, septo nasal, epiglote. Epiglote é aquela tampinha, gente, que separa o sistema digestório do sistema respiratório, tá? E nós temos também a fibrocartilagem ou cartilagem fibrosa, mais firme, resistente, compondo, por exemplo, a cartilagem entre as nossas vértebras. Turma, essa cartilagem então atuando que nem almofadinhas,
entre as vértebras, então, nos ossos da nossa coluna, amortecendo impactos, tá? Bom, mais uma característica aqui. Este tecido é avascular, não contém vasos sanguíneos, certo? Ele é o único tecido conjuntivo que é avascular. Então, prof, como que ele é nutrido? Ele é nutrido por uma estrutura chamada pericôndrio. Tá aqui o pericôndrio. Pericôndrio, então, é uma camada de tecido conjuntivo que envolve a cartilagem. Em torno de, côndrio, cartilagem. Então, em torno da cartilagem ao pericôndrio, envolvendo essa cartilagem e nutrindo. Vasos sanguíneos que aqui estejam vão nutrir por difusão essas células. Aí aqui nós relacionamos, por exemplo, a problemática da colocação de piercings, brincos, por exemplo, na orelha. Por que é perigoso? Por que são locais suscetíveis a inflamações? Porque aqui não tem vasos sanguíneos. Se ocorre uma infecção, uma inflamação, por não ter vasos sanguíneos, é difícil das células de defesa chegar aqui e combater essa infecção, essa inflamação, tá? Por isso dessa problemática, porque esse tecido é avascular. Bom, próximo, tecido ósseo, composto por células chamadas osteoblastos e osteócitos. Então, células jovens são chamadas osteoblastos e quando elas vão se tornando maduras, elas se chamam osteócitos, tá? Está aqui, osteócitos. É como se eles vão se acumulando em lacunas e formando o nosso tecido ósseo. O nosso tecido ósseo, então, ele é bem do vivo. Não é porque ele é duro que ele é um tecido morto. Não, ele é bem do vivo, composto por células, então, tá? E ele tem um terceiro tipo de células chamado osteoclastos. Osteoclastos estão relacionados, por exemplo, à remodelação óssea. Se a gente quebra esse osso, por exemplo, osteoclastos atuam remodelando a estrutura óssea, tá? Então, funções, sustentação e movimento, certo? É por conta do esqueleto, do tecido ósseo que compõe o esqueleto, que nós nos mantemos em pé, tá? Essa matriz óssea, então, ela é firme, porque ela é calcificada, como os autores chamam, certo? Bom, e aqui nós temos uma peculiaridade, são os tais canais de Havers. Turma, canais de Havers são esses túneis aqui, por onde passam os vasos sanguíneos e nervos. Quando a gente quebra um osso, sangra e dói, porque tem sim vasos sanguíneos e nervos passando aqui por eles, tá? Bom, junto ao tecido ósseo, então, nós temos a cartilagem. Junto ao tecido ósseo, nós temos ligamento, nós temos cartilagem. Aqui, entre as vértebras, a almofadinha de cartilagem que a professora falou, tá? Então, é uma composição aí dos tecidos. Bom, e nesse tecido também cabe ressaltar que nós temos o tecido ósseo compacto e o tecido ósseo esponjoso, tá? Tecido ósseo esponjoso, ele tem buraquinhos, tá? Já o compacto não, todo composto por tecido ósseo. E quando a gente olha em lâmina em microscopia, a gente olha assim de cima o tecido, a gente não olha ele assim de lado, a gente olha de cima, tá? Ele tem uma peculiaridade assim. Bom, e por fim, tecido sanguíneo, o nosso sangue. Bom, o sangue, então, é um veículo de transporte de substâncias. Esse sangue, esse tecido, é dividido em 2 itens, o plasma e os elementos figurados, ou seja, a parte líquida, o plasma, e a parte sólida, os elementos figurados, tá? O que são esses elementos figurados? São as células que o compõem. Então, o plasma é a parte líquida que transporta células, nutrientes, gases respiratórios, um monte de coisa, tá? Proteínas, hormônios, um monte de coisa, tá? E mergulhado nesse plasma vai ter, então, as células. São 3 tipos de células: as hemácias, ou glóbulos vermelhos, leucócitos, ou glóbulos brancos, e as plaquetas. Hemácia
Hemácia, glóbulos brancos ou eritrócitos, como são chamadas, tá? Função de transportar os gases respiratórios, por exemplo, oxigênio e gás carbônico. As hemácias têm, então, uma proteína, a hemoglobina, que as ajuda nesse transporte. Os leucócitos são os glóbulos brancos, tá? Glóbulos brancos, defesa do corpo. Nós temos inúmeros glóbulos brancos, com inúmeras funções, tá? Cada uma aí atuando em várias frentes de defesa do corpo. E nós temos as plaquetas. Plaquetas são ditas fragmentos celulares, tá? E atuam na coagulação sanguínea. Coagulação sanguínea, gente, é, por exemplo, o estancamento de um ferimento para parar de sangrar, tá? Então, caso haja lesão de um vaso sanguíneo, vai precisar haver o estancamento, o fechamento desse vaso sanguíneo para cessar o corrimento. Isso, então, vai ser a coagulação sanguínea, uma série de reações na qual vão formar que nem um tampão, com plaquetas e outras fibras para estancar esse sangue, certo? Bom, gente, é isso então. Espero que tenham gostado. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.